Número 1. Seu barriga e onho. Muitas pessoas eu sei que sabem disso, inclusive você que está vendo esse vídeo, mas por incrível que pareça, muitas pessoas não têm nenhuma noção. Se você ainda não sabia, o seu barriga é o mesmo ator que faz o Nhonho. Número 2. Pops e Dona Florinda. No seriado do Chaves, não é só o ator do seu barriga que faz dois personagens, a atriz que interpreta a Dona Florinda também interpreta o personagem Pops. Número 3. Chaves e Chapolin. Esse é mais fácil. O mesmo ator que faz o personagem de Chaves, também faz o personagem do Chapolin Colorado. Chega de alongar essas curiosidades e vamos direto para o que interessa. Vamos ver os erros de gravação, alguns mistérios e segredos sobre o seriado do Chaves. Número 4. Abertura. Na abertura do seriado Chaves existe um erro de edição. Todas as cabeças dos personagens aparecem e somem na abertura, só que a cabeça da bruxa do 71 é a única que não some totalmente da tela. Você já tinha percebido isso? Número 5. Porta aberta. Existe um episódio, chamado Chiclete Grudou no Chapéu, aonde a porta aparece fechada no primeiro momento e logo depois aparece aberta, isso sem que nenhum personagem tivesse passado por ali. Nesse mesmo episódio, só que em uma cena diferente, tem um outro erro de gravação com essa mesma porta. Na imagens podemos ver quando Kiko abre a porta, o professor Girafales está atrás dela e sai rapidamente. Número 6. Pirulito de outra cor. Os pirulitos são normais nas cenas do seriado Chaves, aonde Chaves, Chiquinha e Kiko adoram se deliciar e fazer vontade um ao outro e esse erro envolve literalmente o pirulito. Neste episódio, Chiquinha está narrando a partida de futebol entre Chaves e Kiko e utilizando como seu microfone um pirulito. Quando a cena volta para ela, Chiquinha está com um pirulito com cor totalmente diferente, como podemos notar na imagem. Número 7. Dinheiro no chapéu. Nesse episódio, Seu Madruga está recolhendo dinheiro com seu chapéu, dinheiro que ele ganhou em uma apresentação de ioiô. Na cena seguinte, Seu Madruga acaba levando um tapa da Dona Florinda, isso com seu barriga na mesma cena, pois ele estava ali para cobrar os aluguéis. Como sempre depois de tomar o tapa, Seu Madruga ficou irritado e jogou o chapéu no chão e em seguida o recolheu e foi para sua casa junto de seu barriga, que está cobrando o aluguel. Como sempre Seu Madruga diz não ter dinheiro para pagar. Seu barriga se levanta para ir embora e se despede tirando o chapéu. Seu Madruga faz o mesmo para se despedir, mas começa a cair dinheiro de seu chapéu. Como ele jogou seu chapéu no chão e não caiu nada dele logo depois só de levantar o mesmo dinheiro começa a cair. Esse foi um erro de edição. Número 8. Cigarro na janela. Nesta cena, Kiko e Chiquinha estão no pátio, quando podemos ver logo atrás deles, através de uma janela um cigarro sendo acendido por algum integrante da produção do seriado. Número 9. Símbolo suspeito. Nesse episódio, os meninos da vila onde Chaves mora, estão brincando de futebol americano no terreno vazio que fica do lado da vila. Esse episódio gerou uma polêmica, porque no muro do terreno tinha um símbolo um tanto quanto suspeito desenhado. Não se sabe ao certo se isso foi uma brincadeira ou uma mensagem subliminar, não se tem explicações. Número 10. Dentes da Chiquinha. Nesse episódio em especial, aconteceu algo inusitado. Chiquinha estava se gabando para Chaves e Kiko por ter 2 algodões doce, até chega a rir por isso, mas quando ela ri, pela primeira vez em todos os episódios da série, Chiquinha está com todos os dentes brancos. Para quem conhece melhor o personagem da Chiquinha, sabe que ela tem os dentes pintados, para simular que ela está banguela. Número 11. Balde. Você que gosta de assistir Chaves, deve se lembrar do episódio onde começa a aparecer várias goteiras dentro da casa da Dona Florinda e quase todo o elenco está lá com vários baldes para conter tanta goteira, mas em uma cena em especial, Kiko está na porta de sua casa com um balde azul. Quando ele entra dentro de sua casa, Kiko aparece com um balde verde em mãos. Número 12. Microfone. Nesse episódio o erro não foi nem de gravação, mas sim da produção. Na cena onde Chaves está deitado no chão, logo no topo da imagem, podemos notar que o profissional que segurava o microfone abaixou demais a ponto de ele aparecer nas gravações. Número 13. Papel sem texto.
Existe um episódio onde o professor Girafales escreve um bilhete de amor para Dona Florinda, mas esse bilhete acaba caindo nas mãos de Chiquinha. Chiquinha abre o bilhete e começa a lê-lo, mas espere, o bilhete não tem nada escrito. Número 14. Quem são os pais de Chaves? Mesmo com a popularidade e a longevidade, há alguns detalhes que o público deixou passar e outros que ainda deixam algumas pessoas encucadas, buscando uma resposta. Após a declaração de que o seu Madruga é o pai do Chaves ter sido desmascarada e se revelado falsa, esse mistério ainda ficou no ar. Número 15. Qual é o verdadeiro nome do Chaves? Ao contrário do que se pensa, Chaves não é o verdadeiro nome do personagem. Chavo, o nome original, em espanhol, significa na verdade algo como menino travesso. Em um episódio, seu Madruga diz que não é correto chamar as pessoas por apelidos, se referindo à bruxa do 71, e então Chaves reclama para Chiquinha que ninguém o chama pelo verdadeiro nome. Contudo, quando ela pergunta qual é, ele é interrompido por outro personagem e nunca revela a verdade. Número 16. Para sempre 14 meses de aluguel? Do início ao fim da série, seu Madruga sempre deve 14 meses de aluguel. Ninguém sabe por que esse número não se altera. Um motivo para isso pode ser que, apesar das especulações, não se sabe exatamente quanto tempo se passa do início ao fim do seriado. Isso porque, com exceção dos episódios especiais das férias em Acapulco, os episódios não são sequenciados. Pode-se tomar como referência certas mudanças nos personagens, como a troca de vestido da Chiquinha, a troca de seu Madruga pela avó de Chiquinha ou até a Pops parar de ser fanha, por exemplo, mas não se sabe exatamente quanto tempo está se passando. Número 17. Quem é o dono da venda da esquina? A venda da esquina é um local onde as crianças compram lanches, como os pirulitos, sanduíches de presunto e refrescos, além de balões e outros itens mostrados na série. Chaves chega a juntar garrafas para vender para o dono do estabelecimento seguindo uma sugestão do seu Madruga, que disse que fazia a mesma coisa quando criança. Ainda assim, esse homem nunca apareceu nos episódios e nada mais se sabe sobre ele. Número 18. Com quem mora o Chaves? O personagem revelou a Kiko e Chiquinha em um episódio que ele não mora dentro de um barril, mas em uma casa da vila com alguém, mas nunca falou com quem era. Já se sabia que ele morava no México, que ele morava na casa número 8 porque o nome original do programa é O Chavo del Ocho, que em português seria o menino travesso do 8. O número 8 faz referência ao canal em que passava Chaves, mas a expressão é usada em espanhol para falar onde uma pessoa mora, o que deu a deixa para as pessoas entenderem a situação. Número 19. Qual é o número da casa da Dona Florinda? Durante o seriado, várias vezes são mostrados os números das casas e eles não fazem sentido lógico, diga-se de passagem. Ainda assim, o mistério surgiu pelo fato de o número ter aparecido várias vezes como 42, mas, após alguns anos, ter mudado para 14. Nenhum dos produtores, roteiristas e atores se pronunciou sobre isso e o número da casa de Dona Florinda continua um mistério. Número 20. Lado de fora. Por fim, vamos lembrar sobre o lado de fora da vila, que raramente aparecia no seriado. O cenário mudou pelo menos 3 vezes ao longo do programa. Não se sabe a causa, mas ela começou branca e por lá passavam apenas pedestres. Depois, quando Chaves foi lavar o carro do seu Barriga, ela passou a ter uma rua para passar carros e até uma curva. Por último, a calçada de pedestre sumiu. Muitos falam que foi uma crítica sutil a lugares onde esse desrespeito a pedestres aconteceu, mas outros dizem que foi apenas uma troca conveniente de cenários. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.